E aí, pessoal, como é que foi o vestibular? Como é que foram as questões aí da Unifesp 2020? Deu tudo certo com vocês? O professor Sidney está aqui para corrigir e comentar as questões de inglês, né? Você deve ter percebido que a prova da Unifesp, ela é uma prova que apresenta características semelhantes a outras, como por exemplo da Unesp, correto? Você tem textos em inglês, com alternativas em inglês, alternativas em português, tem uma coisinha de gramática também, tem alguma coisinha de vocabulário, então ela é uma prova que apresenta uma certa identidade com a prova da Unesp, ok? E o primeiro texto foi esse aqui, uma imagem, dois cachorrinhos conversando e um deles diz para o outro assim, on the internet, nobody knows you're a dog, né? Então tipo, não se preocupe, você não precisa se preocupar, porque na internet ninguém sabe que você é cachorro, sugerindo que ele estava ali atrás da telinha, se comunicando com alguém e não havia motivo de preocupação, porque ninguém sabe a identidade de ninguém na internet. Então, uma charge aí muito comum, muito fácil de se entender. Agora, vamos ver como é que ficaram as questões. A primeira delas era essa daí, que dizia assim, the cartoon means that, né? Ou seja, o cartoon, o desenho, a charge significa que. Você deve ter escolhido, conforme está vendo ali, a alternativa B. Internet users may communicate without revealing their identity. Ou seja, os usuários da internet podem se comunicar sem revelar a sua identidade. Ou seja, a própria afirmação que um dos cachorrinhos diz para o segundo, o primeiro diz para o segundo, justifica isso. Depois, a segunda questão, a 17, dizia assim, it can be inferred from the phrase on the internet, nobody knows you're a dog, that the dog is... Então, aí nós já temos uma questão que diz assim, né? Você pode inferir. Então, o que é inferir? É entender a partir do texto, sendo que isso não está expressamente claro, né? Não está escrito lá no texto aquela informação, mas você pode inferir, ou seja, você pode concluir, deduzir logicamente, entender a partir do texto, afirmar a partir do texto. Então, isso que é a questão de inferência. E às vezes cai, tanto na Unesp quanto na Unifesp, aqui foi o caso também, né? E aí nós ficamos, veja lá, com a alternativa D, né? The dark dog is providing a justification. Ou seja, ele está oferecendo, dando uma justificativa. E a justificativa é de algo do tipo, não se preocupe. Por quê? Aí a justificativa, né? Na internet é possível que você esconda a sua identidade, né? Ou seja, ninguém sabe que você é cachorro na internet, ok? Depois, vamos para a questão seguinte, que aí nós já precisamos de outro texto, né? Um texto bastante elaborado. Primeiro você tinha o gráfico, aliás, havia dois gráficos, esse primeiro aí, né? Mostrando lá YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat e Twitter, né? E qual que é o alcance de cada uma dessas mídias sociais. Depois um segundo gráfico também mostrando as mídias sociais e outras posições, Facebook, Snapchat e Instagram, né? Então, você deve ter observado os gráficos, mas embora houvesse questões aí a respeito do gráfico, não fica por aí. Você também tem um texto, né? Que fala lá de uma pesquisa feita em janeiro de 2009 sobre a quantidade de usuários das mídias sociais, da internet, o que eles mais usam. Olha lá, você está vendo alguns números ali na segunda linha, por exemplo, 69%, né, do Facebook, depois um pouco mais abaixo ali no meio do texto, na quinta linha, 73%, ali se referindo ao YouTube e assim por diante. E aí tem mais um parágrafo também, vamos dar uma olhadinha assim por cima para a gente saber do que se trata, né? Ele fala lá que Americans are also spending more time, dizendo que houve um aumento, então, na quantidade de tempo que os americanos gastam na internet e nas mídias sociais. E, eventualmente, o texto também comenta, um pouco mais abaixo, a respeito dos problemas que isso tem causado para as pessoas, né? Então, recomenda-se usar menos a internet, as mídias sociais, para causar menos problemas aí de saúde, problemas de saúde mental, ok? As questões, vamos lá? Questão 18, então, dizia assim, according to the first paragraph and the graphic images, né? Então, de acordo aí com o primeiro parágrafo e as imagens do gráfico, né? Nowadays, the most popular social media platform among Americans is... Então, ficamos com a alternativa D, eles ficaram, né? Então, é o YouTube lá com 73%.
A gente acha isso nesse trechinho aí do texto, né? Survey in January and February 2019 from the Pew Research Center, a think tank, found 69% of American adults use Facebook. So of these users, more than half visit the site several times a day. YouTube is even more popular, ou seja, o YouTube é ainda mais popular para os americanos do que o Facebook. Então, questão 18, alternativa D. Questão 19, ainda sobre o mesmo assunto, diz assim, no trecho do primeiro parágrafo, of these users, more than half, então a expressão sublinhada, né, destes usuários, né, mais da metade, alternativa A, se refere aos 69%, o trecho do texto está destacado para você ali embaixo, olha lá, ó. These users, esses usuários no primeiro parágrafo, se refere aos 69% dos estadunidenses ou os americanos, os habitantes dos Estados Unidos. Então, alternativa A para 19. 20, olha lá a questão aí já em português. Você viu que teve muita alternativa em inglês, muita questão em inglês, conforme eu falei para vocês, é uma característica também da Unifesp, né? O trecho do primeiro parágrafo, fewer than 1 in 10 had Instagram account, está ilustrado pela curva correspondente ao Instagram. B, no gráfico 1, né? No ano 2012, junto à curva correspondente ao Pinterest. Se você lembra o gráfico 1, você tinha a linha do Instagram um pouquinho acima, né? Conforme está aí depois na justificativa Instagram, né? Logo abaixo do Pinterest, mas isso era lá em 2012. Imagina, em 2012 o Instagram tinha menos interesse do que o Pinterest. Como aumentou, né, a procura e o interesse para cima do Instagram, comparando 2012 com hoje. Então, alternativa B para a questão 20. Questão 21, voltamos a questões aí em português, ou melhor, em inglês. Olha lá. According to second paragraph, the excessive use of media or social media raises questions about mental health, né? Então, de acordo aí com a questão, ela pediu o seguinte, que de acordo com o segundo parágrafo, o uso excessivo da mídia social levanta questões sobre a saúde mental. Alternativa E para número 21, e está lá o trechinho do texto que mostra isso, olha lá. Another paper from 2014 identified a link between heavy social media use and depression. Então, uma nova pesquisa aí mostrando em 2014 que havia uma ligação entre o uso excessivo da mídia social e a depressão. Questão 21, letra E. Questão 22, olha lá mais uma questão em inglês também. According to the second paragraph, a gente falando em social media, que fala social aqui é second, né? According to the second paragraph, the paper published by researchers of the University of Pennsylvania showed that, alternativa C, reduction of the period of time people use in social media improves their health. Então, se quanto mais eles usam, mais prejudica, quanto menos usa a mídia social, mais ajuda a sua saúde mental, e está aí destacado o trechinho que você pode ler comigo em inglês, olha lá. Found that limiting social media usage to 10 minutes a day led to reductions in loneliness, depression, anxiety and fear. Então, reduzindo-se ali a quantidade de uso da mídia social por dia, você reduz também solidão, depressão, ansiedade e medo. Então, 22, questão C. E vamos para a questão 23, também uma questão em inglês. Olha quantas questões em inglês, hein? In the excerpt from the second paragraph, limiting such services might yield health benefits. The underlined expression might be replaced without meaning change by. Então, olha só, se você aí analisar bem essa questão, a gente está fazendo uma questão de vocabulário. Might yield. Might é aquela forma alternativa do verbo may, que indica possibilidade, e yield é render, dar, oferecer, fornecer, né? Yield. Então, might yield, pode render, alguma coisa desse tipo, tem a possibilidade de render. Então, a alternativa que dá mais ou menos o mesmo significado, que poderia substituir a alternativa D, olha lá, could produce, poderia produzir, poderia render. Então, render aí com a ideia de produção, alternativa D para número 23. Uma questão sobre vocabulário, conforme eu falei para vocês, né? Vocabulário sendo algo aí pesado. E, de certa forma, também um pouquinho de gramática, né? Já que é uma questão que lida com os
modal verbs, né? Will, would, can, could, may, might, shall, should e must, né? E ainda tem por fora what, to, better and rather. Você que estuda conosco, né, vê sempre esses modal verbs e chega na hora da prova, tá vendo? Numa prova como Unesp, como Unifesp, sempre acaba aparecendo uma questãozinha, né? Depois, a questão 24 diz assim também em inglês. Não, essa questão quer dizer, é sobre a língua inglesa, mas a questão está redigida em português. No trecho segundo parágrafo, largely due to social comparison phenomenon, a expressão sublinhada pode ser substituída por, alternativa B, as a result of, que due to é devido a, e devido a é um sinônimo de como resultado. Então, alternativa B, aí uma como sendo sinônimo da outra, ok? Então, também aí uma questão sobre vocabulário, tangenciando aí a questão da gramática também. 25, uma interpretação específica sobre um trecho do texto que diz assim, olha lá, no trecho do segundo parágrafo, social comparison phenomenon, whereby users compare themselves to others and come away with lower valuations of themselves, a parte sublinhada tem função de, alternativa A, elucidação, né? Então, ele dá uma elucidação do que acontece, né? O que é a social comparison. Então, o que é? Ele primeiro você vê, está ali entre aspas, né? Social comparison, ali na primeira linha. Um fenômeno, e aí ele explica o que é o social comparison, a comparação social. Usuários se comparam aos outros, né? E acabam produzindo avaliações negativas, avaliações ruins de si mesmos. É o fenômeno da avaliação que acontece na internet, né? Você vê a vida do outro lá retratada na mídia social, seja Instagram, seja Facebook, e aí você fala, nossa, essa pessoa tem uma vida melhor que a minha, e isso pode, em alguns casos, gerar depressão, né, nessa pessoa que sente que a sua vida é inferior à da outra. Inclusive, recentemente, o Instagram, né, já não coloca mais explicitamente a contagem de quantas curtidas determinada foto teve, né, para não ficar aquela coisa, a sua foto teve mais curtida que a minha. Então, o Instagram já não coloca. Se a pessoa quiser, ela tem que abrir e contar as curtidas, né, mas já não aparece mais ali o número explícito. Então, são aí coisinhas, movimentos que vêm acontecendo, você vê que não é à toa que isso pode realmente, talvez, aí produzir uma depressão nas pessoas. Então, alternativa A ficou aí para número 25. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham se dado bem nessa prova, espero que vocês tenham conseguido uma boa avaliação, uma boa nota, né, uma boa pontuação nessa prova da Unifesp 2020. Professor Sidney de Inglês se despede de vocês. Bye, bye.